Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida Mental. Falaremos então sobre mitos e verdades sobre o comportamento suicida. Sabemos que o comportamento suicida é um ato auto-infligido cuja intenção é a morte consciente e intencional. Infelizmente, hoje, pessoal, o suicídio é considerado um fator, uma questão de saúde pública, devido às grandes quantidades que estão acontecendo, de casos de suicídio na população mundial, tá? O processo do suicídio é dividido em fases. A primeira sendo considerada a ideia suicida, no qual a pessoa ainda pensa em morte, Ela entende que aquele problema que ela está vivenciando, aquela situação é pesada demais para que ela possa resolver, então ela começa a entender, que talvez o morrer seja a melhor saída. E ela começa então a ter ideias de morte. O plano suicídio é como se fosse um novo passo, um segundo degrau que a pessoa sobe aí, porque aí já existe o planejamento, já existe o instrumento que poderá ser usado, a forma como essa pessoa vai fazer, já existe até, às vezes, uma data, uma organização em relação às pessoas da família, enfim, já existe aí toda uma questão estruturada em relação ao fato que a pessoa quer cometer. E o ato suicida propriamente dito, que é quando ocorre de verdade a tentativa ou, infelizmente, a execução. Temos aí alguns mitos e verdades, que acabam vinculando bastante aí, nos consultórios, as pessoas acabam nos perguntando muitas coisas sobre isso, então acho importante aí a gente tratar sobre alguns mitos e verdades. Então, começando ali na primeira da tabela, O suicídio é uma decisão individual e corresponde ao livre-arbítrio. É muito comum as pessoas, então, entenderem que o suicida ele escolheu aquilo de uma forma consciente, racional, como se escolhesse entre o azul e o vermelho. E, infelizmente, nós entendemos que não é uma questão tão simples assim. Por isso que temos lá, na verdade, que é falso. Esse momento da decisão sobre o suicídio é um momento de muita fragilidade emocional, e este estado frágil pode alterar a percepção da realidade, interferindo no livre-arbítrio. Então, dessa forma, a gente não entende que a pessoa que comete ou que tenta cometer um suicídio, ela está passando por uma situação de fragilidade onde ela poderia não ser tão consciente da decisão que ela está tomando. Por isso que o tratamento se faz tão importante. Segundo mito: quando uma pessoa tenta se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Aí nós temos como falso, porque o tratamento ele pode ser eficaz e a ideação suicida ela pode sim desaparecer. Se a pessoa topar um tratamento adequado, se envolver num processo terapêutico, compreender as razões pelas quais toda vez que ela vivencia um problema, ela parte para esse tipo de pensamento suicida, nós entendemos que hoje existem técnicas de terapia que pode modificar essa forma do indivíduo pensar e levá-lo a outras formas de resolução dos problemas dele. Tá? Então, neste momento, nós falamos então de falso, porque se a pessoa se envolver a um tratamento, ela pode sim tirar essa ideação suicida. As pessoas que ameaçam se matar não farão isto, pois querem apenas chamar a atenção. Isso a gente ouve muito de familiares de pacientes com alto potencial suicida. Então, a gente precisa chamar a atenção para esse ponto, no sentido de que essa afirmação é falsa. A maioria dos suicidas dá sinais sobre suas ideias de morte e mesmo se a motivação for para chamar a atenção, ainda assim merecerá atenção e tratamento profissional adequado. Veja, por que será que uma pessoa que está ali precisando de algum tipo de apoio, de algum suporte familiar ou social, precisa tomar a decisão do suicídio para conseguir a atenção das pessoas? Vocês percebem que existem tantas outras atitudes que essa pessoa poderia fazer para conseguir a atenção e ela acaba escolhendo essa? Se houve uma escolha tão extremada, isso por si só já corresponde a uma questão frágil dessa personalidade e que precisa de tratamento. Então, essa afirmativa é muito falsa, a gente precisa sempre acender o nosso alerta quando existe alguma fala relacionada ao suicídio. Mais um mito: se uma pessoa se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, melhorou o humor, então ela não corre mais riscos? Falso.
uma pessoa que sentia-se deprimida e de repente mudou o estado de humor sem uma justificativa aparente, ou seja, ela não começou um tratamento, não começou, né, um uso de uma medicação ou um processo terapêutico, pode ter melhorado por ter tomado a decisão de se matar. Então aí é uma questão que às vezes as pessoas não fazem esse raciocínio. Às vezes, né, diante de uma situação complicada que a pessoa está vivenciando, a simples decisão de vou me matar já faz com que tenha ali um alívio. E aí nesse processo, até essa pessoa concluir o ato suicida, né, ela vai demonstrar como se ela estivesse melhor, né, mas porém não quero dizer que ela esteja realmente melhor, por isso que a gente continua com o nosso alerta aceso. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, não corre mais riscos? Falso. Nós temos aí que um dos indicativos de risco para suicídio são as tentativas prévias, né, que a pessoa cometeu ao longo da sua vida. Então, um dos períodos mais perigosos é a fase de melhora após a crise que motivou o suicídio. Isso devido à grande fragilidade que a pessoa está envolvida e ao retorno à realidade que pode não ser das melhores. Então, veja, quando a pessoa tenta o suicídio, provavelmente ela está vivenciando alguma situação ali que está incomodando, né, de frustração e que ela não está feliz. Quando ela tenta suicídio e esse suicídio não teve sucesso, ela acaba voltando para essa mesma realidade. Então, o problema continua lá. Isso, então, né, faz com que essa pessoa vá precisar deste tratamento para que ela possa entender que aquela situação, por mais difícil que ela seja, existe outras saídas que não somente a do suicídio. Então, falso para essa afirmação. Não devemos falar sobre o suicídio, pois isto pode aumentar o risco. Isso é uma frase que eu ouço até mesmo de colegas psicólogos que ao atender pessoas, né, que pode correr o risco de suicídio, acabam não perguntando sobre a ideação suicida naquele momento ou o plano suicídio naquele momento, por achar que o simples fato de perguntar pode estar dando uma ideia para o paciente. Gente, afirmação falsa, muito pelo contrário. Quando você suscita esse assunto, quando você fala com alguém sobre o suicídio, isso pode aliviar uma angústia, uma tensão que ela está ali vivenciando de uma forma muito intensa. Então, falar sobre suicídio é algo super importante, né? Os profissionais e às vezes até familiares, enfim, pessoas que têm aí uma certa condição, né, podem sim tratar deste assunto. Isso é muito importante. É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Falso. A mídia tem obrigação social de tratar deste assunto de saúde pública para informar a população sobre o problema. E principalmente, né, gente, propiciar, né, como o tempo inteiro eu estou aqui falando com vocês, que essa questão tem tratamento. Então a pessoa pode sair desse nível de sofrimento, né, e ter uma vida um pouco mais harmônica e tranquila. Essa é a ideia dessa nossa conversa de hoje, que vocês saibam que diante de tudo, né, de toda a fragilidade que existe, né, na questão envolvida ao suicídio, existe tratamento. Tá bom? Esse era meu interesse com vocês hoje, então. Agradeço a atenção, convido a todos para visitar a página da Eventions/Vida Mental, onde vocês vão encontrar outras tantas palestras com o tema da saúde mental. Acompanhe o canal Vida Mental no YouTube, que está sempre atualizado com novas matérias, né, sobre saúde mental, entre outros assuntos. E acompanhe também a Vida Mental no Facebook e no Instagram. Agradeço a atenção.